E pessoas, essa aqui é a segunda parte do tutorial sobre entre muitas aspas, as inteligências artificiais para o joguinho de vocês. Nessa parte, eu vou mostrar para vocês sobre os ataques dos inimigos. No caso, os ataques que os inimigos podem fazer para o jogador e o ataque que o jogador pode fazer também no inimigo. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês somente a forma como você pode fazer do jogador pular em cima do inimigo e assim derrotá-lo. Né? Provavelmente você já deve ter saído o tutorial sobre o lançamento de projétil. E aí que vocês podem colocar no jogador de vocês, certo? Então essa parte eu não vou mostrar. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz essa interação ao inimigo tocar em vocês, como vocês podem fazer essa separação de se ele está em cima e vai derrotar o inimigo, ou se ele está do lado e você vai levar algum dano. Para isso, eu vou dar uma pequena roubadinha e eu já vou mostrar uma coisa que tem no próprio GB Studio. Eu vou trazer para vocês algo que é mais simples assim, que nas fases de amostra que o GB Studio dá para vocês quando vocês vão iniciar, já tem essa programação feita e vocês podem reutilizar para o jogo de vocês. Eu só vou mostrar como ela funciona. No caso, essa é um evento personalizado, que é esse aqui, Turnip Collisions, né? Ele está sendo chamado quando aqui no nosso inimigo, no Turnip aqui, no comando do ao atacar. Então, esse ao atacar, ele funciona quando o jogador encosta no inimigo. Quando ele encosta no inimigo, ele vai chamar o evento personalizado Turnip Collisions. E aí, lá no Turnip Collisions, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer uma análise se o personagem vai estar acima do inimigo ou não. Então, ao encostar no inimigo, ele vai avaliar se ele vai estar acima no momento de ter encostado. Se ele estiver acima, então o inimigo ele vai receber uma variável de derrotado, vai desabilitar toda a colisão dele, vai desabilitar aqui o script no onUpdate, ou seja, ao atualizar. Isso aqui é importante, porque se isso não estiver no evento personalizado de vocês, é interessante que vocês coloquem. Porque quando você coloca isso, quer dizer que tudo que está no ao atualizar vai parar depois do inimigo ter sido derrotado. Se vocês não colocarem isso, ele pode até desaparecer da tela, mas o ao atualizar vai estar funcionando, o que pode acabar deixando o jogo de vocês mais lento, porque é muita coisa rodando ao mesmo tempo. Ele aqui vai mudar a animação do inimigo e vai mudar algumas coisas aqui, no caso, o pulo do personagem. Ele vai esperar algum tempinho e vai desativar o inimigo de vocês, certo? Se ele não estiver acima, então ele vai aqui para o else, que é o se não. Se ele não estiver acima, quer dizer que ele encostou ao lado. Ou seja, nesse caso aqui, o jogo ele só coloca o personagem para voltar para uma posição específica. Mas aí vocês poderiam colocar que o personagem vai perder tantos pontos de vida, dependendo do que vocês quiserem pro jogo de vocês. Também vai ter um outro tutorial sobre a vida do personagem, que aí vocês vão saber direitinho como vocês podem programar essa vida e como vocês podem fazer para que ela diminua, né, ou aumente, dependendo se você for tomar um dano ou pegar algum item que recupera a sua vida. Eu vou mostrar aqui para vocês como está funcionando esse códigozinho, certo? Tá aqui nosso macaquinho.
que é o Chico, né? Vocês já conhecem agora. Pronto. Aqui eu vou mostrar para vocês depois sobre esse ataque que ele está fazendo. Mas ao pisar em cima, tá vendo? Ele avalia se eu tô em cima ou não e ele desativa o personagem, fazendo com que ele seja derrotado. Se não estiver em cima, se eu encostar ele antes, ele vai me trazer para esse local aqui. É que ele depende de onde vocês quiserem colocar. Vocês podem fazer isso, ou vocês podem fazer com que o inimigo, com que o jogador de vocês perca um pouquinho da vida, certo? Sobre esse ataque, existem diversas formas que vocês podem fazer o ataque de vocês no jogo, certo? Eu vou mostrar aqui duas formas diferentes que vocês podem fazer esse ataque. O primeiro é para esse inimigo aqui que está parado. Para esse inimigo parado, eu quis fazer o seguinte. Eu resolvi colocar uma forma dele mudar a direção dele conforme aonde o jogador estiver. Então, se eu estiver aqui na esquerda, ele vai virar para a esquerda e vai atirar. Se eu estiver aqui na direita, então ele vai virar para a direita e aí ele atira, certo? No caso, ele está atirando sempre, certo? Mas dependendo da posição em que você estiver. Para isso, vocês fazem o seguinte. Vocês vão lá em... vou mostrar para vocês aqui. Adicionar evento, ator... se o personagem for em relação a outro personagem, certo? Então, aqui vocês vão encontrar esse código, que é esse. E aí vocês colocam, está à esquerda, se ele estiver à esquerda do inimigo, se o jogador estiver à esquerda do inimigo. Então, deixa eu mostrar aqui também, deixa eu adicionar evento, ator. Vocês vão aqui em definir direção, personagem definir direção, certo? Então, fazendo isso, aqui. Se o jogador estiver à esquerda do personagem, vocês colocam para o personagem virar à esquerda, né, a direção que vocês querem. E aí vocês utilizam o comando lançar projétil. Vai ter um tutorial mais específico sobre esse comando, né? Mas aí aqui vocês colocam lançar projétil, vocês definem. A única coisa que vocês vão precisar mudar é a direção, que normalmente ela vai estar Fixed Direction, que aí vocês vão ter que escolher a direção específica. Mas eu prefiro que vocês coloquem aqui no Actor Direction, ou seja, o projétil vai sair do seu personagem da direção em que ele estiver virado. Se ele estiver para a esquerda, vai virar para a esquerda. Se ele estiver para a direita, ele vai para a direita, certo? E aí a outra coisa que vocês vão querer mudar só é com que ele vai colidir. Que aí provavelmente ele vai estar aqui no 1. E aí vocês mudam aqui para jogador, certo? Essa é a primeira parte do código. E aí vocês têm o outro, que é a mesma coisa, só que voltado para a direita. Então, se ele estiver à direita, vocês vão colocar para o personagem virar para a direita. E o código aqui do projétil é o mesmo, certo? E ele vai funcionar dessa forma aqui. Se eu estiver na esquerda, ele vai virar para a esquerda. Se eu estiver na direita, ele vai virar para a direita e vai ficar atirando, certo? É dessa forma. Para esse aqui, é um personagem que está se movimentando. Eu quis que ele fizesse algo como se movimentasse e atirasse junto. Então, esse código aqui do se movimentar é o mesmo do outro tutorial. Eu não mudei nada. Eu só adicionei o lançar projétil aqui da mesma forma que o outro. Então, eu coloquei para ele lançar projétil na direção, né, do ator. Coloquei aqui para ele colidir somente com o player.
e eu só coloquei para ele esperar por 1 segundo entre cada tiro. Então ele anda, ele vai fazendo, ele anda, atira, ele espera 1 segundo para atirar novamente, certo? E o loop de andar dele funciona sozinho. Vocês poderiam fazer, por exemplo, algo como aqui na movimentação dele. Vocês poderiam, se vocês quisessem que ele atirasse em pontos mais específicos, vocês poderiam colocar que ele ande para um lado, atira, espera um pouquinho, ande para o outro lado, atira, espera um pouquinho, porque isso também é interessante e muda a dinâmica do jogo de vocês, né? Dependendo do que vocês quiserem. Uma outra ideia que eu posso dar para vocês também é de vocês utilizarem gatilhos. Vocês poderiam ter, por exemplo, um inimigo que ele vai ficar parado e vocês só querem que ele atire enquanto ele estiver numa posição mais específica. Então, vocês poderiam aqui colocar um gatilho e nesse gatilho, ao personagem entrar no gatilho, o inimigo de vocês poderia atacar, né? Atirar alguma coisa. E aí vocês poderiam fazer um sistema diferente sobre da forma que ele vai atirar. Ele pode atirar um tempo e esperar um pouco e atirar depois. Ele pode fazer uma dinâmica, um padrão diferente que para o jogador poder aprender diferentes padrões de ataque, certo? Então é algo que é interessante para vocês fazerem. Eu só mostrei esses dois mesmos, mas o restante são algumas variações que vocês podem fazer e testar aí no jogo de vocês, tá certo?